Bom dia a todos, meu nome é Charles Nascimento, eu sou colega formado em Clínica Médica, em Neurologia e Neurofisiologia, atuo em Home Care desde 2002, inicialmente trabalhando, depois virando sócio em 2010 e este é o meu conflito de interesse. Eu queria me resguardar ao direito de não permitir que ninguém repasse este vídeo para nenhuma finalidade, uma vez que é um vídeo exclusivamente direcionado à Unimed, setor de regulação de vagas, de onde eu tenho colaborado de forma voluntária, não remunerada, na triagem de pacientes para domicílio e hospital. Eu não quero ser repetitivo, só estou associando aqui as comorbidades que estão presentes em 32% dos casos de Covid. Não é o objetivo desta apresentação dar aula de Covid, e focar que 98% dos pacientes têm febre, tosse, dispneia, 55% em mialgia. Os fatores de risco todo mundo já conhece, mas eu quero dar muita ênfase à obesidade e tabagismo, especialmente os pacientes com DPOC, no setor de triagem. Muitos pacientes têm essa complicação. A definição de síndrome respiratória aguda grave, que é um indivíduo com uma síndrome gripal que apresente dispneia ou desconforto respiratório, ou pressão e dor persistente no tórax, ou queda de saturação, tá? E eles colocam aqui ainda coloração azulada, que obviamente é uma queda mais acentuada de saturação, que aí não faz sentido mandar para domicílio. E o objetivo de isolar, né, tanto o paciente quanto contactantes, além de dar segurança no tratamento, evitar uma internação hospitalar, é diminuir a propagação da doença, conforme o próprio manual do coronavírus do Ministério da Saúde. A gente tem, basicamente, duas indicações de mandar pacientes para domicílio: pacientes com doença branda, aqueles com fator de risco, ou pneumonia sem complicações. Tá? Pacientes com doença branda, todo mundo já sabe, são síndromes gripais leves, pode ter diarreia, cefaleia, mal-estar, dor no corpo, desde que não tenha sinais de desidratação ou dificuldade para respirar. Eles colocam até febre, mas febre a gente já viu anteriormente que é um sintoma persistente do Covid. Tá? E pneumonias sem complicações, eu cito complicações como sinais de desconforto respiratório. No caso da frequência respiratória, que eu tenho enfatizado muito com as equipes de pronto-socorro, é justamente a contagem adequada da frequência respiratória. Tá? Aqui a frequência respiratória de adolescente e adulto é até 20 incursões por minuto. Eu considero um limite de 16 muito adequado. A gente respira 12, 14 no máximo, 16 normal, 20 já está beirando lá ataque apneia, mas a gente vai seguir esse critério. Pneumonia severa, obviamente, está fora do escopo. E veja bem, quando a gente fala saturação baixa, saturação abaixo de 90, né? Eu estou cansando de ver casos de pedido de avaliação sugerindo mandar para domicílio pacientes com 89, 88 de saturação. Está proscrito, a gente tem que ter muita ênfase na saturação e na frequência respiratória, tá? Se a frequência está abaixo de 90, pelo amor de Deus, a gente não deve mandar para casa. Isso pode piorar e quando piora a gente não consegue segurar isso em casa, tá? E a frequência respiratória, quando estiver acima de 24, a gente também não deve recomendar domicílio. Lembrando que os pacientes involuntariamente fazem taquipneia para manter saturação. Então não adianta ele estar com saturação 92, 93%, com uma frequência respiratória de 30. Então é um conjunto de alterações clínicas, não é somente um número, como às vezes pode ocorrer. Tá? Aqui só para mostrar, acho que todo mundo está habituado a ver, eu pelo menos, apesar de neurologista, ter uma formação clínica muito profunda, muito intensa, e aprendi muito com o Covid a ver imagens de tomografia novamente, coisa que eu não fazia há muito tempo, né? Então, os padrões de vidro fosco, está bem delimitado aqui, as consolidações, e, enfim, não vou me detalhar isso daí. Tá? E lembrando que o coronavírus ele se propaga na mesma velocidade que a SARS, que foi aquela outra gripe aquela outra gripe que nós tivemos, e menos que a influenza, tá? E mais que a influenza, e muito menos que polio e sarampo, que tivemos aí surtos na década de 70 e 80 que eu pelo menos não vivi, tá?
E eu tenho pedido muito isso para que a Unimed reveja os seus processos assistenciais, uma vez que comunicação, empatia e conhecimento fazem um time mais adequado. A gente está precisando muito de melhora de comunicação e rever muito os nossos processos assistenciais, tá? Comunicação, a folha do pedido de internação é muito importante. Se ela estiver mal preenchida, é muito difícil a gente triar. Eu tenho que perder 1 hora para cada caso, aproximadamente, para eu conseguir falar no pronto-socorro, conseguir falar com a enfermagem, esperar eles passarem os sinais vitais atualizados, conseguir falar com o médico, ver se o médico concorda, conseguir falar com a família. Então, comunicação, ficha de internação bem preenchida é fundamental. Sem ela, onde eu me embaso para triar os pacientes, é muito difícil da gente dar continuidade nesse projeto. O fluxo de atendimento, tá? Não preciso repetir, mas pacientes com síndrome respiratória aguda grave, obviamente, não tem que ser mandado para o hospital. Pacientes sem sinais de desconforto respiratório, com saturação maior que 93 e frequência menor, a gente pode fazer o tratamento domiciliar. Nesse caso, pelo critério do Ministério da Saúde, vejam que eles consideram 93% a saturação. A gente tem levado pacientes entre 90 e 93 desde que a frequência respiratória esteja adequada. O fluxograma de atendimento, eu não vou também me ater aqui a esses detalhes. Todo mundo já conhece o fluxo de atendimento dos pacientes. Os critérios de internação hospitalar, tá? Veja aqui, critério de internação hospitalar do Ministério da Saúde. Saturação hospitalar, 93% e frequência respiratória maior que 24%. Se for idoso, está proscrito internação domiciliar pelo Ministério da Saúde. Nós temos levado idosos, temos tido sucesso, espero que continuamos tendo, desde que bem triados. Qual que é a minha sugestão, minha proposta para que a Central de Regulação dê continuidade para esse trabalho? Quando a gente pega pacientes com acima de 93% de saturação, com frequência respiratória abaixo de 24, está fácil, a gente tem critério para mandar para casa. Quando o paciente está com menos de 93 de saturação, eu vou colocar aqui entre 90 e 93, mantendo a frequência respiratória abaixo de 24, e desde que a tomografia esteja com menos de 50% de lesão e um período de incubação, período de sintomas, me perdoe, não esteja após o 10º dia, eu acho que dá para a gente levar para casa, dá para a gente triar, dá para a gente deixar o paciente em observação algum tempo com 1 litro de oxigênio, com 2 litros de oxigênio, com o mínimo de oxigênio possível, para a gente justamente avaliar como que ele responderia a uma baixa dose de oxigênio. Ele está no pronto-socorro, ele já faz essa observação por 2, 3, 4 horas. Deu tudo certo, a gente encaminha para o domicílio. Então, esse daqui é o slide mais importante, que é o slide onde a gente tem que ter atenção na hora de triar o paciente. Se a gente pega pacientes jovens, sem comorbidades, com saturação, embora abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, mas acima de 90%, e com frequência respiratória adequada, e esses 2 critérios, tomografia e o período de ascensão de sintomas, quer dizer, eles não estão no 4º, 5º dia, que é aquele período que os sintomas pioram muito rapidamente. Eles estão lá no 9º, 10º dia, são pacientes que podem ser triados para domicílio, tá? E isso daqui é importante. Eles estão respondendo bem a baixa dose de oxigênio, 1 litro, 2 litros, ficaram lá em 2 horas com 1 litro, ou até sem oxigênio, no máximo 2 litros. Estão saturando bem, quer dizer, acima de 93 com oxigênio, considerar então o paciente para domicílio. Aqui eu tirei esses dados anteontem, há 2 dias, tá bom? São dados aqui da DRS-Tabaté, todos os casos novos, então a gente ainda está acima do pico do ano passado, tá? Foi 611 casos, mas ainda estamos numa situação preocupante, tá? Aqui, DRS, casos novos, internações por dia, olha, nós estamos internando muitos casos ainda por dia, bem mais do que o ano passado, quase 20% a mais ainda. Aqui são o total de casos de São José dos Campos, 61 mil casos. Aqui, total de óbitos por dia em São José dos Campos, somente São José dos Campos, aqui o óbitos total e aqui o total de óbitos por dia. Vejam que nós ainda estamos acima do pico do ano passado, então não precisa repetir aqui que nós estamos numa fase pior da pandemia depois desses 14 meses de doença. Total de casos novos por dia,
também estamos acima da média do ano passado. Tivemos um pico horrível entre janeiro e fevereiro, que foi super difícil para todo mundo. Então, a gente não pode baixar a guarda com essa doença. Acho que é o fim da apresentação. Eu agradeço a atenção de todos. Eu estou há 1 ano e 2 meses nessa triagem. Estou pedindo ajuda de vocês para isso mesmo. E preciso manter a minha empresa viva, preciso manter a minha empresa com pacientes. Estou disposto a continuar colaborando com a Unimed e também as outras operadoras que eu faço atendimento, mas eu preciso da ajuda de vocês, porque a cada pedido de triagem do pronto-socorro, que curiosamente acontece sempre depois das 17 horas, eu perco uma hora e meia por paciente para fazer toda essa triagem. Então, eu peço a atenção de vocês para fazer essa triagem e me encaminhar somente aqueles casos que estão adequadamente triados. Muito obrigado.